um prazer recebê-lo aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da independência das 13 colônias. Também podemos dizer que a independência dos Estados Unidos da América. Por ter vencido a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra contraiu muitas dívidas. E, em razão disso, seu governo aumentou tanto o controle sobre as colônias da América do Norte quanto os impostos dos colonos. Assim, algumas leis foram aprovadas para legitimar a interferência dos ingleses sobre as 13 colônias. A Lei do Açúcar, de 1764, a Lei da Moeda, de 1764 e a Lei do Selo, de 1765 são alguns exemplos de legislação que tinham o objetivo de restringir a autonomia das 13 colônias e controlar cada vez mais as políticas comerciais e econômicas na América. E aí, com isso, vão surgir diversos problemas, principalmente na colônia de Boston. A população das 13 colônias ficou bastante insatisfeita com as leis aprovadas pelo Parlamento da Inglaterra. Essas imposições geraram uma série de manifestações e protestos contra o governo inglês em diversas cidades, além da instituição de boicotes à compra de produtos ingleses. Na região de Boston, por exemplo, em Massachusetts, esses movimentos foram intensos e reuniram um grande número de pessoas. Mas em 1770, durante um desses protestos, soldados ingleses atacaram os colonos, provocando morte e deixando muitos feridos. Esse episódio ficou conhecido como o Massacre de Boston e ao longo dos anos foi considerado um acontecimento simbólico da insatisfação dos colonos com os ingleses e o início da manifestação a favor da autonomia política. Em 1773, a situação de tensão se agravou ainda mais com a aprovação da Lei do Chá. Essa legislação obrigava todos os colonos a comprarem chá apenas de fornecedores da Inglaterra, ligados à Companhia das Índias Orientais. Desse modo, os colonos tinham que se submeter aos altos preços da mercadoria, sem poder participar do comércio internacional do produto. Para protestar contra essa medida, em 16 de dezembro de 1773, os colonos disfarçados de indígenas invadiram o porto de Boston e atacaram os navios mercantes da Inglaterra e jogaram no mar 300 caixas de chá durante esse episódio, que ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. E essa foi um dos movimentos aí que mostrou a insatisfação dos colonos. E aí, isso deu pontapé para a Declaração da Independência. Como vimos, diversos episódios de conflito entre o governo e colonos ingleses geraram insatisfação na população das 13 colônias. Considerando esse contexto agora, as ideias iluministas de liberdade, de autonomia política, passaram a ganhar mais adepto entre os colonos da América. Para discutir tais ideias e analisar a situação de tensão com o governo inglês, representantes das 13 colônias se organizaram em duas reuniões, em 1774 e 1775, na Filadélfia. No segundo encontro, eles tiveram uma tomada importante de decisão. As 13 colônias declararam a sua independência em relação à Inglaterra, afirmando que iam recorrer até um conflito armado caso sua determinação não fosse aceita. Nessa ocasião, George Washington, que era um rico proprietário de terras, foi nomeado líder dos colonos. Para legitimar essa decisão, foi aprovada agora uma Declaração de Independência das 13 colônias, documento em que os colonos reafirmavam sua autonomia política em relação ao governo da Inglaterra. A declaração foi publicada no dia 4 de julho de 1776, que representou aí um marco dos mais importantes da história dos Estados Unidos da América.
A Inglaterra resistiu militarmente a essa decisão de independência das 13 colônias, em uma guerra que durou aí 6 anos. Os colonos enfrentaram muitas dificuldades nesse conflito, pois tiveram de combater o experiente exército inglês. Naquela época, a França, que tinha o objetivo de enfraquecer o poder inglês na Europa, forneceu agora apoio financeiro e militar às 13 colônias, o que foi assim fundamental para os combates. Em 1781, após forte resistência dos colonos, a Inglaterra foi derrotada e expulsa da América do Norte. 2 anos depois, a independência das 13 colônias, agora Estados Unidos da América, foi reconhecida com a assinatura do Tratado de Paris. E aí nós temos agora que organizar esse novo país que surgiu. E para organizar, eles criaram agora uma Constituição que estabelecesse aí as principais leis e normas, das instituições dos estados. Após uma série de discussão, em 1787, foi aprovada a Constituição dos Estados Unidos da América. O documento divide o governo em 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. E agora, o nosso amigo George Washington, além de liderar os exércitos nas guerras de independência, teve um papel fundamental no grupo que aprovou essa Constituição. E em 1789, ele mesmo foi escolhido como o primeiro presidente dos Estados Unidos. E ele governou até 1797. Mas, como todo país, nós vamos ter algumas contradições. Os ideais de liberdade promulgados aí pelos adeptos da Revolução Americana não incluía toda a população que vivia no território estadunidense. Pessoas escravizadas e os povos nativos, por exemplo, não eram considerados dignos ao direito de liberdade. Por isso, a independência dos Estados Unidos é considerada um processo permeado por diversas contradições. Um exemplo dessa incoerência refere-se ao regime escravista que foi mantido nos Estados Unidos após a Declaração de Independência. As pessoas que participaram do movimento a favor agora da autonomia e da liberdade política não queriam perder seus privilégios e nem deixar de lucrar com o trabalho forçado dos africanos e dos afrodescendentes. Quanto aos povos nativos, a legislação também não garantia nenhum direito. As terras dessa população nativa continuaram sendo exploradas e ocupadas agora continuamente. De fato, ao longo dos anos, a exploração só se intensificou, principalmente com a política da Marcha para o Oeste, que estipulou a venda de muitas terras indígenas aos colonos. Mas, para você ter uma ideia, esse é apenas um panorama do que aconteceu, para você ficar sabendo aí como se deu esse momento tão especial da história. Curte aí nosso canal, dá o seu like, comenta, e aí vamos aí melhorar o nosso conhecimento.